Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar de motivos para você cuidar da sua saúde mental. Primeiro ponto, a gente cuida da nossa saúde física o tempo inteiro. Pagamos academias, fazemos futebol, basquete, tênis, squash, corrida, bicicleta, taco, qualquer coisa que seja, tá? E muitas vezes para fazer essas atividades todas, nós gastamos uma graninha. E falando aqui só de, vamos lá, do famosão CrossFit de academia, eu posso garantir pelos valores que eu conheço que é possível fazer terapia até pagando. O preço que você paga num CrossFit dá para fazer até 2 meses, dependendo do CrossFit, só de terapia. Transferir o dinheiro. Eu não estou dizendo para de fazer exercício físico, vamos cuidar só da saúde mental. Eu estou dizendo que se você consegue pagar um negócio desse, tu consegue pagar a terapia, tá? O preço que se paga, inclusive, é desproporcional. Cuidar da saúde mental é bem mais barato do que cuidar do seu corpo. Segundo ponto, estamos em tempos muito conturbados. E quando eu falo em tempos conturbados, eu não estou falando desse ano, eu estou falando no geral. Para todos nós que nascemos aí em algum momento de 1900 bolinha até 2000 e pouquinho e tem consciência de vida o suficiente para isso, todas as coisas que têm acontecido no mundo têm sido impactantes demais. Não para todos nós, algumas pessoas ignoram. Ignorância pode ser uma bênção. Mas para outros tem sido muito profundo e isso tem ocasionado o que eu costumo dizer que são quebras espirituais, fadiga mental. E de qualquer forma, essas coisas elas dependem muito da perspectiva de vida. Isso pode vir de externo ou interno. Tá? Então, conforme você vai tendo mais espaço dentro da sua vida, os questionamentos vão vindo e isso vai te afetando de alguma forma. E não é a forma melhor de cuidar disso tudo, dessa perspectiva que não está melhorando, de que você não está entendendo o que está acontecendo, de como as coisas estão te impactando, do que passar por terapia. Então, todo esse impacto gera uma necessidade de uma conversa. Terceiro ponto. As questões da mente, elas podem se aprofundar de tal forma que a gente deixa de viver a nossa própria vida. Elas podem ir tão fundo, tão enraizadas, tão destrutivas, que para algumas pessoas parece que a única saída é remover a própria vida. Sim, suicídio. E eu nem vou falar desse ponto aqui, isso precisa de um momento específico. E algumas dessas questões podem ser doenças, outras não são. Mas o importante é que, doença ou não doença, isso pode e deve ser cuidado. Assim como a gente faz com um braço quebrado e que a gente engessa o braço, quando a gente está com um problema na vista, a gente fala com o oftalmo e assim por diante. A gente tem um psicólogo, a gente tem um psiquiatra. E a gente precisa tratar disso da mesma forma, porque não existe uma solução mágica. Cada problema vai ter uma solução. Cada doença, cada situação, ela precisa ser diagnosticada, dialogada ou tratada de acordo com um profissional, um médico. E a terapia é isso. A terapia é passar por um médico e dizer, cara, eu tô assim, eu tô me sentindo dessa forma, eu preciso de ajuda. Precisar de ajuda não é um problema. Então não devemos deixar essas questões da mente se aprofundarem a ponto da gente não conseguir ser. E aí tem um ponto que eu acho muito curioso, mas que talvez para algumas pessoas não faça sentido, que é a chance de encontrar uma pessoa muito especial, que ela vai te escutar, logicamente, tá pagando pela terapia, então ela é obrigada a te escutar, mas você pode achar pessoas que são especiais, que elas estão te escutando e que elas querem te escutar e que elas querem te ajudar como um profissional e que elas estão ali para isso, elas gostam daquilo que elas fazem e não importa o que você tenha para falar, não importa quem você seja, ela vai estar lá do seu lado e ela vai estar lá te apoiando e ela vai te oferecer o suporte que você precisa para que a tua vida continue sendo uma vida plena, onde você consiga estar dentro dela. Inclusive tendo boas memórias com as minhas psicólogas e vocês, com as de vocês, e às vezes rola risada e falar é libertador. Então, se expor
pode parecer amedrontador, mas ao mesmo tempo é libertador. Então essa chance é uma coisa assim única. E aí pegando o ganchozinho assim de falar ser libertador, tem um ponto aqui que, obviamente, né, quando você fala, não está acontecendo concretamente algo, mas falar é uma ação. Falar te move. E isso é importante. Por que é importante falar para se mover? Porque não tem sentido você guardar as coisas, deixar aquilo te consumir, para quando chegar no fim da vida você se arrepender e falar, cara, eu queria ter feito tudo diferente. E, pô, eu não tô falando que a terapia ela é a solução, a bala de prata para os seus problemas, mas não. Você pode encontrar liberdade, você pode encontrar alívio na fala, você pode encontrar uma ação para aquele problema que você não conseguia conversando. E abrir caminhos para o autoconhecimento, para te empoderar, para que você consiga ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais saudável cada vez que você passa pela terapia, cada vez que você avalia o seu eu. Então E aí o último ponto que pode parecer um pouquinho absurdo, mas sim, o psicólogo, ou o psiquiatra, profissional de terapia que você estiver passando, ele pode te ajudar a destravar você para você ser aquilo que você quer ser e não aquilo que a sociedade ou os outros querem que você seja. A gente passa tempo demais usando máscara, se enganando, vivendo algo que não é o que a gente quer viver, para ignorar o fato de que talvez com uma terapia, cuidando da tua mente e cuidando do seu corpo, obviamente, mas isso não é o ponto aqui do vídeo agora, você pode ser uma pessoa que é quem você quer ser, ao invés de ficar preso naquilo que os outros querem. Então pode parecer bobo, pode parecer banal, mas é um ponto importante para fazer terapia. E aí eu poderia ficar aqui numerando por horas pontos importantes, coisas que eu notei ao longo dos anos, de conversar com pessoas, de conversar com amigos, de questionar por conta de gostar de psicologia, de questionar minhas psicólogas. Eu poderia aqui ficar falando horas sobre isso, mas não é o ponto. E aí eu acho que é legal eu falar um pouquinho de mim, no caso, assim, minha situação, para tentar mostrar para vocês como isso pode ser transformador. Então, as pessoas olham para mim e podem falar, putz, é um cara que faz isso, faz aquilo, tem isso, faz aquilo, e x, blá, 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 blá. Mas, por diversos momentos da minha vida, eu passei por altos e baixos. Eu sou um cara relativamente magro agora, eu fui gordinho na minha infância, pesei muito. Eu fui ofendido de diversas formas que hoje eu não me ofendo e que hoje eu trato de várias formas, preconceitos e tudo mais. E essas coisas foram me afetando, e a forma como eu encaro família, amigos, carreira, e a forma como eu me escondo, e o auto-isolamento, e a forma como eu lido, que eu mudei de lidar de diversas formas, o fato de como eu tentei crescer. E como eu não conseguia lidar com essas coisas, isso me afetou por anos. Assim, bullying é uma coisa desgraçada. E fora ele, tem todas as cobranças, tem todas as coisas que você pega da sociedade, que você põe sobre você mesmo. E eu cheguei num ponto onde isso me consumiu de tal forma que eu pensei, breve momento, em suicídio. E eu, putz, Vitor, você tá falando isso levianamente. Não, eu tô falando isso do ponto de vista onde eu já passei por isso. Eu não tive tentativa e eu sei do que eu tô falando. É difícil, dói, mas eu acho que tem que ser falado. Eu pensei, eu sofria pra cacete e eu precisava encontrar formas e eu falei, cara, não, eu sou egoísta demais pra acabar com a minha própria vida. E aí eu cheguei num ponto onde eu falei, cara, minha vida tá uma bosta, nada do que eu queria tá do jeito que eu quero, eu sofri, isso me incomoda e... Eu falei, tá bom, se eu não vou resolver isso de formas duvidosas, formas complicadas, que eu não vou tratar nesse vídeo agora, eu vou tentar passar por uma terapia. No primeiro momento parece aquela coisa de maluco, eu também tinha preconceito, falando, não, só quem passa por isso é doido, eu não tenho doença mental, eu não preciso disso. E aí com todos, eu falando, cara, não posso ser preconceituoso, então com todos os meus antipreconceitos, com toda aquela coisa de não, eu não posso, tô falando errado, tô achando errado, fui pra minha primeira psicóloga, Alessandra, foi maravilhoso, eu não resolvi meus problemas, eu só descobri
as coisas com mais clareza e isso foi me deixando angustiado e nervoso e, bom, todo esse processo durou anos. Eu, infelizmente, não pude continuar com a Alessandra por razões que não cabem aqui dizer. E aí encontrei a Liliane, que é a minha psicóloga hoje, e eu continuo no processo, e eu continuo nessa batalha, e isso vai. E aí você pode falar, cara, tanto tempo e você nunca resolveu mesmo o problema, você nunca finalizou isso. A terapia é um processo. E eu consegui destravar várias coisas na minha vida ao longo desses anos que me puderam fazer quem eu sou hoje. Me puderam me possibilitar estar aqui hoje, ser quem eu sou, falar com vocês. E, inclusive, resolver outras coisas que foram muito complicadas, que a gente pode falar num outro momento. E o ponto é o seguinte, sem essa ajuda, sem a Alessandra, sem a Liliane, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Eu não conseguiria ter saído da minha zona e entrar nas minhas novas zonas, mas ter uma vida e ser sem sentir fora da caixinha, sem sentir, porra, isso tudo tá acontecendo e eu tô só assistindo. Tomar as rédeas. Então eu acho que isso é muito importante, para que vocês saiam da espiral, saiam da bola de neve, para que o poço não esteja tão fundo, como para mim deixou de ser tão fundo. E saindo do relato, eu queria falar de mais algumas coisinhas, tá? A primeira coisa é quando você fala, putz, Vitão, mas tá bom, eu não tenho esse valor, eu não pago academia, blá, X, não tenho dinheiro, não tenho. Então tem algumas coisas que você pode fazer, USP, Unib, Uninove e mais uma lista que eu vou deixar aqui, eu sou de São Paulo, então eu vou deixar de São Paulo, mas eu tenho certeza que em outros estados tem forma de ajuda também, de graça, é só procurar um pouco. Então eu vou deixar essa lista aqui para lugares que é de graça, mas presta atenção porque acaba rápido. Tá? Então segue lá, tenta observar o tempo inteiro e fala, cara, agora. E vai lá e fica na fila, ou vai lá e dá uma ligada, X. Dinheiro não é uma desculpa, dá para conseguir isso de outras formas. Se você não tem internet na sua casa, não tem como ficar olhando isso, dá uma ligada, vai no lugar, procura ajuda de outra pessoa, liga para alguém, fala com alguém, tá? Pede ajuda para um amigo. Eu acho que se você estiver disposto a pedir uma ajudazinha de leve para você mesmo, você vai conseguir chegar num lugar melhor. Tá? Aí outra coisa muito importante que eu queria falar também é, antes de você sair malhando a tua mente, sair correndo e falar, puta, vou fazer terapia, é hoje, pá, partiu, pode ser que você encontre psicólogas que você não curta. Assim como a gente vê um médico, né, um ortopedista, um oftalmo, eu tô falando desses porque são os médicos que eu tô lembrando o nome agora, que não... Né, te ajuda, que você fala, cara, não gostei, assim, ele passou uma coisa, não tá funcionando, não sei, eu não gosto do jeito de falar. O psicólogo também vai ter, psiquiatra também vai ter aquilo que você não vai curtir. Ou às vezes é muito caro pro teu bolso, ou o de graça é muito reto e você não gosta. Cada psicólogo tem um jeito, existem várias formas de exercer psicologia, né? Existem várias formas de cuidar da tua mente. Eu tô falando muito aqui de terapia, mas a gente pode falar de outras coisas depois, né? Como, por exemplo, meditação. Eu nem vou falar disso agora, mas meditação também ajudaria. Seria um exemplo de cuidar da sua saúde mental. Então, tenha paciência e troca. Da mesma forma que você encontrou o primeiro, você vai encontrar outros. Troca, só troca. Eu sei que é difícil ficar trocando toda hora de profissional e ter que ir num novo médico e marcar e falar, cara, não tá funcionando. Tenta online, tenta das universidades, só vai testando, conversa com alguém que já tenha ido, vai no que de alguém que você conhece. Eu tive uma psicóloga, eu não tive só duas, eu tive uma no meio dessas duas, entre a Alessandra e a Liliane, que foi uma lástima. Eu fiz uma sessão, eu detestei, eu odiei, assim, era uma porcaria. E pra mim, mas pro estilo de alguém poderia ser melhor. Então não tenha medo, só testa, tá bom? E aí, o último pontinho, antes da gente acabar essa conversa bacana, essa conversa gostosa, eu falei de universidade e tudo mais, mas tem o CVV, o Centro de Apoio à Vida. Você pode ligar para eles, eu vou deixar as informações aqui no vídeo, e você pode conversar, você pode ir no chat, você pode ir no local físico, e eles têm pessoas preparadas, estão dispostas com muito amor e carinho a ajudar outras pessoas que precisam. Então, antes de tomar qualquer decisão, de sair na loucura, que nem vai lá, conversa, abre teu coração, tenta, só liga. Só confia, entrega. Entrega porque vai ser melhor, é uma tentativa. Não custa tentar. E se mesmo assim você ainda tiver com dificuldade, eu vou deixar o meu Twitter, manda DM,
a gente conversa, eu não sou especialista, mas eu tô com o meu coração aberto para conversar se você precisar de ajuda. A gente troca um papo e aí eu tento ver o que na minha capacidade, dentro da minha pessoa, o que eu posso fazer por você. É sério, pode pedir ajuda, peça ajuda para qualquer um. Se você sente que, porque eu tô falando aqui abertamente, eu sou a pessoa, conversa comigo. É um começo, a gente tenta encontrar um caminho. Bom, gente, essa conversa gostosa tem que acabar e a gente pode falar sobre diversos desses assuntos depois, mas é isso. Comecem a discussão. Aí embaixo eu vou tentar responder todo mundo que eu puder. É um pouco difícil para mim, mas eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar. E a gente se vê numa próxima. É isso, falou!